Pois bem, boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre como tornar o compliance fiscal mais simples no dia a dia. Esse foi o tema escolhido para hoje. Meu nome é Diógenes e é um prazer poder aqui estar compartilhando com vocês um pouco da nossa vivência, né, com as empresas e como a gente tem traçado alguns rumos ou, de repente, dando soluções para alguns problemas que eu espero que esses problemas que nós escolhemos para tratar hoje, eles possam, de algum poder estar auxiliando, ou, de repente, essa empresa tem, ou onde ela se encontra, ele reflete no que você pode estar passando também, da área fiscal, né? E espero que realmente que possa ser produtivo esse nosso tempo aqui. Eu vou voltar um pouquinho no slide agora, para poder fazer uma introdução sobre os processos e os cases que a gente quer apresentar, né? Foram escolhidos 3, e 2 deles foram, né? E um outro case foi... Eu vou tentar transmitir da mesma forma que ele foi transmitido a mim, porque foi passado, foi vivido, né? Junto com alguns outros colegas consultores daqui da empresa, e a gente vai poder, acredito que eles vão poder auxiliá-los, ou de repente dar uma luz, ou dar uma ponte, ou como resolver alguns problemas que vocês podem também estar passando. Espero que agrade. Vamos lá, vou voltar ao slide aqui, só para a gente fazer esse início. Vamos então, compliance fiscal na prática, né? Como torná-lo ele mais simples no dia a dia? Os desafios são crescentes, né? Nunca são decrescentes, eles sempre aumentam, não são diferentes. Esse mundo, né, com essa evolução digital, com a competitividade, aqui algumas palavras-chave, né? Mudanças fiscais constantes, isso não é novidade, né, para o pessoal da área fiscal, e a alta complexidade que a gente tem e que os setores têm para se manter atualizado com tudo isso, né? Então, são um dos pontos focais. E vendo tudo isso e observando dentro das empresas como que cada setor, né, cada área fiscal, por mais que estão relacionadas com os mesmos tipos de obrigações a serem entregues, datas e prazos a serem cumpridos, né? Como criar um compliance, que nada mais é do que criar uma rotina ou a melhor prática, né, para se conduzir todas essas obrigações que têm a ser entregues, todas essas situações e datas no dia a dia, como tornar isso mais simples sem onerar o tempo, que já é bem escasso dentro desse setor. Conhecendo, né, os métodos adotados nas empresas, pois a gente estava convivendo isso com as empresas, e como elas vêm alcançando uma forma mais simples de melhorar esses resultados dentro de um compliance, sem onerar o famoso falta de tempo que tem dentro do setor, né? Eu preciso cumprir prazo, eu preciso eleve o nível de informação, mas eu não tenho tempo para fazer exatamente o que eu queria, porque quando eu penso que estou com a legislação, com conhecimento profundo da legislação, ela altera. E eu tenho que me aprofundar novamente. Eu tenho que crescer sempre, cada vez mais, para me manter competitivo no mercado, como profissional e como empresa, e como manter a minha empresa, mantendo ela sendo competitiva. Então, como foi comentado dos cases, né, eu não vou ler ponto a ponto, mas o primeiro de cada um, porque depois eu volto ao vídeo e de uma forma mais descontraída a gente pode contar como que a gente passou por essas situações juntamente com essas empresas que vêm nos procurado, ou a gente vem conversando, trocando ideias, né, que foram os 3 que nós escolhemos. O primeiro case e o terceiro case foi vivido por mim mesmo,
o segundo case, por companhias aqui da empresa, que trabalham, né, com consultoria também, e a gente costuma se reunir e trocar informações, porque às vezes o que eu passo numa empresa, posso ajudar um outro consultor e assim por diante, né? Então, o primeiro ponto aqui, rapidamente. Perda de controle quanto às datas de entregas e pagamentos de obrigações. Segundo case, falta de disponibilidade para problemas, né? Falta de disponibilidade para monitorar o tempo real das mudanças tributárias. É aquela falta de tempo, né? E o terceiro, dificuldades em avaliar o nível de inconsistências nas escriturações de forma recorrente e o seu grau de risco, né? Agora eu vou voltar ao vídeo para a gente poder conversar um pouco sobre essas três situações. Um minutinho só. Ok. Falando um pouco daquele primeiro ação. O primeiro, né, que a gente vivenciou junto com uma empresa. Era uma empresa que tinha as empresas todas têm muitas obrigações a serem entregues, né? E a empresa tinha várias filiais em diversos estados. Tinha algumas filiais em Santa Catarina, no Paraná. Aí tem algumas empresas que ainda constituem filiais lá bem para o norte, por incentivos fiscais e assim por diante, né? Então, uma dessas filiais tem as suas entregas. Eu tenho lá a DIME de Santa Catarina, tem o SPED Fiscal, a Giro do Paraná, GIA de São Paulo, DAP de Minas, e DIEFs, e assim por diante. Prazos todos se cruzando, né? Tem lá o CETEP, DIPJ, tem o PREDCONT, eu tenho o suporte, o setor fiscal ainda tem um suporte para a sua área do recebimento, suporte para a sua área do faturamento. E um dos coordenadores da área fiscal dessa empresa estava com uma preocupação porque eles não tinham, por exemplo, até então, não tem, essa empresa está estudando isso, a fazer um centro de serviço compartilhado, onde ficava tudo mais unido, então ele tem um controle melhor. Mas nesse caso não, ele é responsável por esses setores fiscais das demais filiais, mas ele estava com um problema com a falta de entrega de determinadas obrigações no tempo ou na data do vencimento. Ele tinha essa preocupação muito grande quanto a isso. E ele não podia ficar à mercê de que esse arquivo realmente foi entregue. Se ele foi entregue, ele foi salvo no diretório, depois se o fisco vier me questionar de um arquivo, estou com a guarda desse arquivo. Então, vendo esse problema e a preocupação que ele tinha quanto a isso, a gente sentou com ele e, de forma prática, a gente desenhou o processo do cliente e a solução para ele foi ele ter uma opção, ele possa informar todos os vencimentos e as obrigações que ele tem para cada estabelecimento, onde ele tenha esse painel de visualização, esse controle fácil, e que ele possa agir quanto a essas obrigações. Ser avisado com antecedência, o responsável e ele como coordenador, ser avisado com antecedência que aquela obrigação está por ser entregue. Então, assim, essa foi uma parte da sua controle. E ver que a obrigação não estava deixando de ser entregue em atraso. Só que com isso, vem um segundo ponto. A obrigação foi entregue. Só que parou com uma situação onde e os arquivos onde estão depois entregue. Os arquivos, geralmente, nessa filial, existe um processo de que eles salvam na rede. E essa filial, eu já pude notar alguns responsáveis pela entrega, né, que geram o arquivo magnético, estavam salvando no HD da máquina. Por que salvando no HD da máquina? Não por falta de ter um diretório na rede a ser salvo, mas é que as obrigações acessórias é comum nas empresas que sejam entregues muito em cima do prazo. E depois, quando está gerando o arquivo magnético, vai submeter esse arquivo ao fisco, dão os erros, advertências, ele corrige esses problemas, porém, acaba deixando na máquina porque entregou em cima da hora, a pessoa saiu, o responsável ali da faculdade, teve alguma coisa, algum problema particular, saiu,
e ele deixou passar o relatório no dia seguinte. Ótimo, não tem problema. Mas o que acontece? No outro dia, entrou na bolha do dia a dia, nos trabalhos, e acaba não salvando. E passou um dia, passou outro, esqueceu, já entrou no próximo mês, e é simples. O momento que o fisco vier à sua empresa e solicita os arquivos que foram entregues, com certeza esse arquivo que por algum motivo esqueceu de salvar no diretório certo, ele vai estar, ele não vai ser nem um período antes, nem depois desse arquivo que simplesmente ele se perdeu, né? A máquina depois foi formatada, ou até pior, coisa simples. Existe todo aquele diretório, aquele labirinto de diretórios lá na rede, onde é salvo, né? Coloca lá o arquivo, subdiretório, a pasta do fiscal, a pasta das obrigações federais, as estaduais, por estabelecimento, por mês, e lá por final o arquivo. Na hora que foi dar um Ctrl+C, um Ctrl+V do arquivo, ou lá no Explorer, você vai arrastar, né? Simples. O Windows te dá essa opção. Você arrastou, clicou, soltou numa pasta errada. Então, assim, além de a gente mapear o problema do cliente, onde ele agora tem uma solução onde ele se despreocupa com as datas de vencimento, ele sabe que todos estão sendo avisados quanto a essa entrega. Essa mesma solução exige que você salve dentro dessa opção, salve o arquivo e o recibo. E ela só vai se dar por completa a exigência, salvar o arquivo, dessa solução que foi desenhada para o cliente, foi desenvolvida para o cliente. Solucionou esse problema. Busca, né? O fisco te pediu os arquivos. Como que faz? Essa mesma solução, ela te traz uma opção de busca, onde você pode selecionar, o fisco te pediu o SPED fiscal desde 2011, você seleciona lá qual é o tipo de validação, e ele te busca essas informações. Tá? Você resolveu 3 situações para esse cliente. Problema de perda de datas. A segunda, salvando o arquivo e dando como completa aquela execução. A terceira, se em algum momento o fisco vier solicitar esses arquivos, de forma rápida de encontrar os arquivos. Porque se gerar esse arquivo, mas nunca mais ele vai sair igual. É que nem atualização, ele nunca mais volta ao normal. Ok? Esse é o primeiro case que eu gostaria de passar com vocês. Esse segundo case foi uma situação, gente, que o cliente estava com uma preocupação, ou estava com alguns problemas, onde ele não tinha mais certeza, depois porque é fato que o que ele nos passou, Diógenes, dentro da empresa aqui, a classificação fiscal, na verdade, ela não tem um dono. Ora ela é preenchida ou classificada pela engenharia, porque nossos produtos de saída, ora os nossos produtos de entrada de saída são classificados pela própria empresa, né? Mas são produtos próprios. Agora, do contrário, o que vem do fornecedor, a gente acaba assumindo o que vem do fornecedor e a gente tem uma preocupação se ele realmente classificou essa NCM de forma correta. Muitas vezes, nossos itens de importação, eu posso estar tendo um problema, né? Porque é eu que classifico. E, às vezes, na pressa, na correria, eu acabo pedindo para alguém verificar qual é o item que está com essa nomenclatura muito próxima, né? Ou parecida, e assume aquela classificação também. Só que, se aquela primeira classificação que eu estou tomando como base foi feita a mais genérica, eu posso estar sendo onerado de uma certa forma, nas minhas importações. Eu posso dar o exemplo do imposto de importação, que é um imposto que eu não recupero e ele recai diretamente sobre o custo do meu produto. Então, assim, como solução dada a esse cliente que veio com essa preocupação, né? Fazer uma ordenação ou criar uma base de dados completa, com toda a verificação dos seus itens, fazer uma ordenação dos itens, classificação dos itens, tipo de item, seria o primeiro passo. Pois aí por diante, você tem base de informações para você replicar isso aos itens que você compra aos seus fornecedores
e, de repente, questionar as NCMs que estão sendo enviadas, né, daqueles itens que você está comprando. Porque, às vezes, o fornecedor também está com esse problema de não ter esse cuidado mais a fundo com as classificações dos itens, e você pode estar assumindo aquilo, você pode estar sendo conivente com o erro. Ok? Então, o que a gente acabou fazendo para esse cliente? Ele nos passou esse problema, estava preocupado com essa situação, foi feita toda uma ordenação tarifária, uma ordenação de itens, com as classificações dos impostos, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, as MVAs, no caso, substituição tributária, e agora ele está com uma base confiável para as suas próximas entradas de itens e algo assim. Mas isso tem que se manter atualizado. Não basta fazer isso e terminar. Ou seja, o que acontece muito, né, que a gente vê, você implanta um RP ou troca de um RP, a classificação, você traz as informações lá, nunca mais olha aquela classificação. Muitas vezes o RP não deixa passar em branco e vai lá 99999. E você pega lá no final, quando está gerando um SPED fiscal, esses dados, né? Então, assim, não basta eu parametrizar uma vez, ou fazer um trabalho de uma ordenação tarifária uma vez. Você tem que manter aquilo atualizado. Esse cliente, por sua vez, né, ele tinha o seu fornecedor tributário, ou seja, aquelas empresas que te amparam você pode fazer uma consulta de alguma NCM para verificar os dados com a MVA, você entra no site deles, digita o usuário e senha, você paga uma mensalidade. Só que esse fornecedor dessa empresa que a gente estava atendendo, ele tinha um web service. Então, o que foi simples de se montar, né? Qual foi a solução que foi desenhada? Foi feita uma base, então por que a gente não conecta essa base através de uma solução que fica conectada a esse web service? Porque a partir do momento que ele atualiza o web service deles, ele tem lá pessoas que só vivem fazendo isso, o segmento dele, desse fornecedor dele, se atualizar na legislação e te amparar quanto a isso, eu não precisar ligar ou esperar uma ligação ou ver que eu fiz alguma coisa errada ou tributei de uma forma errada. Essa conexão dessas duas bases, ela é ativa e é constante, é online. Então, assim que alterar alguma coisa nessa base do teu fornecedor, ela te manda um aviso, porque você tem essa mesma NCM no teu banco e ele está monitorando. Essa foi uma solução que foi aceita e foi natural para eles e foi, me foge a palavra agora, mas foi a solução. A solução que teve para um problema que era constante quanto à preocupação das classificações do que eu estou assumindo do meu fornecedor ou o que eu estou classificando para os meus itens de saída é o correto. Ok? Isso vai eliminando os riscos, né? Quanto ao fisco. Vai mitigando o risco quanto ao fisco. Esse foi o segundo case. O terceiro. Deixa eu ver se aqui nas perguntas se alguém está com algum problema de som, já que a gente teve no primeiro momento. Ok, estão me avisando aqui que a princípio está ok. Terceiro case. A terceira situação. Em visita, né, a uma empresa, ele começou a nos mostrar o setor, né, a pessoa que é o gerente tributário, vamos dizer assim, o coordenador da área fiscal, e aqui fica o recebimento, aqui temos o pessoal do faturamento, né, um setor assim, grande cada um deles, né? Uma grande área de recebimento, uma grande área de faturamento, a parte fiscal com bastante pessoas mesmo, que não é até comum a gente ver por tanta pessoa, né? Tantas pessoas dentro de uma área fiscal, geralmente são bem enxutas mesmo, né? Mas ele tinha uma certa preocupação que me chamou a atenção, onde era um setor só de conciliação fiscal. Tinha, assim, um setor de apuração de impostos, dos diretos, dos indiretos, da parte de serviços, pessoal que fazia as obrigações acessórias, são lá 100 e poucos estabelecimentos, então, por isso, um setor tão grande também. Mas o que me chamou a atenção é com uma parte de conciliação, e que ele tinha um problema muito grande, que tinham pessoas muito boas ali,
que simplesmente passavam o dia inteiro conciliando o livro contra a nota fiscal, um processo manual, e aquilo tomava muito tempo, e ele precisava dessa certeza, e ele precisava contratar mais pessoas para esses outros setores de apuração. Ele tinha pessoas boas aqui, mas que ele não podia tirar. Então, aquilo, de uma certa forma, incomodava, e ele queria ter uma certeza, trazer um recorrente de informações com validações, e aquilo não andava. Era meio moroso, trabalhoso, porque era manual. Então, assim, geralmente dentro das empresas, também da área fiscal, eu escuto muito, né, uma frase assim, ó, a gente não pode, não posso perder o prazo. Tem o SPED fiscal para entregar, tem a GIA, tem a DIME, tenho vários estabelecimentos. Então, assim, eu não posso perder prazo, eu não posso pagar multa por perda de prazo. Só que, assim, em paralelo a essa perda de prazo, não seria... Hoje, mais ou menos, a gente enxerga assim, né? Não posso perder o prazo. Aqui está a data de vencimento. Só que lá no final, na data que eu entrego o arquivo magnético, eu tenho a qualidade da informação. Ela está um pouco distante, porque eu não consigo fazer um recorrente. E esse era o problema que ele estava tendo. Quando ele ia auditar um arquivo lá na parte do final, quase na data de entrega, quando não um dia antes, ele auditava aquele arquivo e via que tinha um monte de situações do passado a serem corrigidas. E o que ele fazia? Ele corrigia sim, o que ele conseguia, o que dava conta. E se dava por satisfeito, porque, assim, humanamente, eu sei que o que eu fiz é o que estava dentro do meu possível. Só que, tendo esse problema, sentindo essa dor, eu não sei se todos passam por isso, todos fazem uma auditoria além do que o PVA proporciona antes de entregar um arquivo. O tempo é o que mais falta dentro do setor fiscal, né? Em tudo que esse setor tem para fazer. Então, assim, o porquê não, de repente, sentar com esse cliente, foi o que a gente fez, vamos desenhar o teu processo, então, vamos ver como é que ele está hoje, o fluxo teu atual é esse. Vamos verificar se a gente, propondo um fluxo um pouco diferenciado, não podemos chegar na grade. Aonde a gente sentou, então, desenhou e demonstrou para ele uma seguinte solução. Por que não, de forma diária, eu estar extraindo dados do teu ambiente fiscal? Nesse caso, tinha um porém ainda. Esse cliente, ele tinha um RP e uma solução fiscal. E ele tinha dificuldades em saber se o que o RP mandou para o fiscal estava 100% correto, tudo tinha subido. Se subiu, ele subiu com os mesmos dados, não teve corte de informações ali. Então, o que foi desenhado juntamente com ele? Eu tenho um processo, vou estar demonstrando para vocês aqui rapidamente, eu volto para o vídeo, do que foi desenhado e qual foi a solução dada para esse cliente. Um minutinho, por favor, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu não vou cortar o microfone, porque enquanto o fluxo que foi desenhado foi implantado nesse cliente, eu vou estar conversando com vocês enquanto eu vou estar passando isso daí. Então, aqui é um fluxo bem simples. Aqui eu consigo demonstrar que eu tenho um RP, 2 RPs, né? Um seria o RP, vamos por assim, o software principal, e depois a solução fiscal. Eu tenho somente um diretório, um agendador. Eu vou mostrar como que foi desenhado esse fluxo aqui. E tenho lá as pessoas do setor fiscal e a pessoa do TI. Em um determinado horário da madrugada, vamos por assim, é startado um processo de extração de arquivos do dia anterior, da escrituração do dia anterior. Por sua vez, em um determinado horário de segurança, esse agendador de tarefas, ele captura esses arquivos e começa a jogar para dentro de uma ferramenta de auditoria, que vai aplicar ali, nesse caso do case que eu estou falando, praticamente umas 2.000 regras que já existem dentro de uma solução e mais umas quase 1.000 regras que foram desenhadas especificamente para o cliente, para solucionar bem e ele ter esse amparo do que está acontecendo. Esse processo é todo automático, não aparece para o usuário, e todo dia, quando ele chega pela manhã, na caixa de e-mail dele,
chegam as planilhas ou as informações para que ele possa investir esse tempo que ele tinha antigamente em fazer uma procura dos erros. Ele investe agora somente o tempo em solucionar as situações do dia anterior. Isso fez com isso que ele tinha de não perder o prazo, depois fazer uma avaliação e ver que ele tem muita coisa do passado, do mês anterior a ser resolvida, fez com que a auditoria, ele audita sempre D-1, ou até com períodos esparsos, né? Ele pode estar auditando e trazendo, juntamente como... Eu vou voltar a tela aqui. O que aconteceu? Ele tinha uma auditoria naquele arquivo, ele via que tinha um passado a ser resolvido. E todo mês entra numa bola de neve, porque dentro do mês eu também tenho os meus dados a serem resolvidos, as coisas do mês. E aquele meu, ele começa a crescer. O que aconteceu com isso aí? Ele tendo agora como solução uma auditoria recorrente, eu começo a caminhar junto. Eu vou chegar com o meu prazo de entrega, mas a minha qualidade de informação acompanha. Eu posso ter uma auditoria lá no final, mas o meu nível, ele ficou na mesma proporção, e não como estava antes. Ok? Então, assim, foi uma solução que foi desenhada, uma solução que deu resultado, ele pôde ter um remanejamento das pessoas que estavam ali e não precisar de novas contratações dentro do setor, porque ele tinha pessoas muito boas trabalhando ali naquela... E para aqueles que tentam fazer, né, de repente você pode dizer o seguinte: Diógenes, eu tenho esse problema, gostaria de fazer essa forma mais simples, mas eu não consigo, então eu não estava vendo essa solução. De ver mais informações, a gente pode avaliar cada ponto desse. Mas cada ponto que eu passei para vocês agora, o case 1, 2 e 3, foram situações que eu imagino que a gente deu ênfase para esse trabalho, para que a gente imaginou que esses 3 pontos tem outros vários pontos com clientes, que a gente, de repente, uma nova oportunidade, faça um webinar desse também. De momento, os 3 escolhidos, achou que é interessante, que a gente, de uma certa forma, escuta, né, de diversas empresas diferentes, esse mesmo tipo de problema, né? Então, o que a gente gostaria é de poder ter compartilhado com vocês isso aí. Então, pessoal, eu não sei se eu comentei no perguntas, poderiam ter sido mandadas por e-mail e ainda pode, até deve ter, ou quiserem mandar aqui pelo chat também as perguntas, tá? Uma parte da apresentação ali, dando alguns pontos, né? Como quais foram quais de simplificar esses processos, esses 3 processos, quais foram os ganhos que essas empresas tiveram. Então, só um minutinho, gente, e a gente vai abrir para as perguntas, tá? Me deem só um minutinho, por favor. Então, pessoal, quais são as vantagens, né? O que a gente definiu como essas vantagens de simplificar? Atualização das informações fiscais em menos de um dia. É aquele ponto do segundo case, né? Você tem toda uma base preparada e você está trabalhando com isso daí proativa, né? Não correndo atrás do problema, mas assim, identificando o problema antes que ele ocorra. A redução de custo operacional. Seria esse terceiro case, onde você diariamente ou a cada semanalmente você está fazendo uma auditoria recorrente das suas escriturações, para a hora que você chegar no seu fechamento, você não tem aquele retrabalho ou aquela preocupação, será que a escrituração entrou realmente certa? Não, porque efetivamente você está diariamente, de uma forma recorrente, avaliando a tua escrituração. O documento que era para ser de uso e consumo, ele entrou realmente sem crédito?
O documento o item que era matéria-prima, que me dá direito a crédito, entrou realmente com crédito? E assim por diante, né? Estou dando exemplos bem práticos, né? Mas isso ocasiona também. Redução de exposição ao fisco. É uma consequência, né? Eu faço uma gestão tarifária. Eu tenho uma auditoria e sou proativo quanto às mudanças dos meus itens, da minha classificação, das minhas alíquotas. Eu faço uma auditoria recorrente da minha escrituração. Consequentemente, eu reduzo a exposição ao fisco. E não só isso, né? Não é só uma questão de empresa. Eu posso reduzir também o risco para o dono da empresa, para o contador da empresa, que respondem diretamente, né? Inclusive com seus bens, né? Se você for autuado, ter uma autuação, for descoberto alguma fraude, alguma coisa assim, né? Então, assim, é a redução da empresa quanto ao fisco e redução também do dono da empresa, dos que assinam, né? São solidários à empresa. O último ponto, aumento do EBITDA. O que seria isso? Você está dizendo que aumenta o meu faturamento? Não necessariamente aumentar o faturamento. Mas se você reduz o seu risco, você diminui o seu custo, o lucro operacional, de uma certa forma, ele aumenta. Como reduzindo o custo? Você reduzindo o custo, você reduzindo a questão do imposto de importação, que aumenta diretamente o teu imposto que entra no custo do teu produto, você pode se tornar mais competitivo, aí você pode ter uma visão de vender mais, ser competitivo, e aumentar. Outro ponto do aumento. É comum que as empresas elas provisionam um certo valor nas suas contas quanto a riscos do fisco, para autuação ou alguma coisa assim. Você tendo um trabalho e fazendo um recorrente da tua escrituração, por que não diminuir esse percentual de risco? Ok, pessoal? A gente vai dar uma olhadinha nas perguntas agora, vou ver o que foram nos passados, e a gente vai estar respondendo. Um minutinho, por favor. Vou voltar aqui a tela para a gente responder as perguntas. Pessoal, eu recebi aqui um impresso de algumas perguntinhas por e-mail. A gente passou um pouquinho do tempo, então o pessoal aqui que está auxiliando na apresentação, eu selecionaram aqui umas perguntinhas que eu vou estar lendo aqui e respondendo. Primeira pergunta aqui, entendi o processo de auditoria recorrente das escriturações, mas caso desejar processos intermediários, como semanal ou quinzenal, também é possível? Sim, também é possível. Aquela forma automática, eu passei o fluxo ali animadinho, que os arquivos são gerados de forma automática, sempre D-1, é um processo totalmente automático. Agora, se você, toda segunda-feira, quiser gerar um arquivo da última semana, para que possa identificar se tudo aquilo que você pegou no diário demandou aquilo que você demandou de correções foi realmente efetivo, você pode criar rotinas de auditorias de forma descendial, de forma quinzenal, ou até um fechamento mensal. Pode ser feito sim, tá? A segunda pergunta aqui, caso o fornecedor que possui, deve ser o fornecedor de dados tributários, pela pergunta. Não tem um serviço de monitoramento tributário que consiga se conectar. Qual seria a saída para isso? Então, entendi. Criou-se a base de informações, certo? Reclassificação dos itens, a classificação que eu comentei. Para manter isso atualizado, uma ferramenta que se comunica com o web service do teu provedor tributário. A pergunta, pelo que eu entendi, se caso esse meu fornecedor tributário não tem web service, como se faz? Tem forma de se fazer. Não se encaixa no cenário que a gente está colocando de como simplificar,
porque o como simplificar aqui seria ter esse web service. Esse cliente, nesse caso, que a gente atendeu, ele tinha essa opção. A outra opção é você ter esse monitoramento, né, e atualizando de forma manual mesmo. Não teria uma outra forma. Mas é uma maneira, tá? É uma maneira, sim. A terceira pergunta, meu RP é único, e tudo é gerado por ele. Não tem uma solução fiscal. A parte como tinha no exemplo. O processo de validação e escrituração recorrente também é possível? Sim, também é possível. Se você tem somente um RP, você não precisa extrair os dados dos dois RPs, do seu RP da solução fiscal, e ele fazer uma conciliação para ver se a nota que está no fiscal também é aquela nota que está no RP, e depois ele pegar e fazer uma auditoria recorrente do que está na fiscal, só não teria essa parte da conciliação, porque não tem necessidade, né? As informações vêm todas do mesmo RP. Mas a conciliação recorrente, ela funcionaria da mesma forma, atenderia do mesmo sentido, sem problema algum. Pessoal, eram essas três. O tempo foi curto. Eu espero que as situações que tenhamos, que a gente passou em alguns clientes, se caso elas refletirem no dia a dia de vocês, eu espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma. Porque o compliance, ele se resume aqui, a adotar as melhores práticas, né? Adotar os melhores meios de você executar essas tarefas e chegar a um resultado. Então, assim, o que a gente não gosta, não quer fazer é adotar as melhores práticas, mas fazendo com que onere o teu tempo. Todas as melhores práticas que a gente tentou demonstrar aqui, a gente gosta de mostrar um resultado para o cliente no momento que a gente expõe, mas sem numerar o tempo, porque o tempo já é curto. O tempo já quase não existe, né? As obrigações, elas entram cada vez mais, uma obrigação entra para derrubar a outra, só que essa outra não sai e você tem que entregar as duas. Então, assim, o compliance que a gente está na melhor prática, né? E como simplificar, justamente tentando fazer do meio que a gente tentou mostrar aqui para vocês. Espero que tenham gostado, a gente vai ter outros ainda, né? E aguardo vocês para um próximo. Muito obrigado, pessoal. Até mais.